Então, quando crentes começam a fugir nas igrejas, porque não há milagre, porque Deus não está a responder, o pastor pensa em ir ter com o diabo Satanás. Quer ter poder, minha igreja tem que crescer, tenho que resolver o problema das pessoas, tenho que tocar, a pessoa nasce, tenho que tocar, a pessoa trabalha. Enquanto que o pastor podia vir fazer isso em 2030, ou em 2025, Satanás vai puxar aquilo que podia acontecer no futuro, vai lhe dar hoje. Ele diz, é tudo que eu queria. Você sabe que ele é enganado. E ele te dá aquilo que era teu, com pouco prazo. Olha, toma esse poder. Vais trabalhar com esse poder por tempo X. Enquanto que era para ficar contigo por toda a vida e ficar em geração, se viesse naturalmente. Então Satanás é enganador, já enganou muitos. Mas eu intercedo a quem está